Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus por essa rica oportunidade. Mais uma vez se renova a misericórdia do Senhor. Amém? Nós hoje estamos encerrando o propósito no domingo, referindo-se ao livro de Provérbios. Cada dia do mês, um capítulo para meditarmos. E nós temos um trabalho que está em andamento diariamente. Estamos compartilhando desse trabalho, desejando compartilhar da palavra, da mensagem de Deus. E hoje nós temos o capítulo 25. Então nós vamos ouvir, amém, e ver esse trabalho. Ouça, medita, amém, em nome de Jesus, o que você vai ouvir, tá bom? Preste atenção nessa passagem que está no livro de Provérbios, capítulo 25. Vamos ouvir e assistir. 20º livro da Bíblia, Provérbios, capítulo 25. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Os céus pela altura e a terra pela profundidade. Assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Não te precipites em litigar, para que depois, ao fim, fiques sem ação, quando teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa com teu próximo, e não reveles o segredo a outrem, para que não te desonre o que o ouvir, e a tua infâmia não se aparte de ti. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba facilmente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Não ponhas muitos pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio, ou como vinagre sobre o salitre. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte afuguenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Como água fresca para a alma cansada,
Tais são as boas novas vindas da terra distante. Como fonte turvada e manancial polido, assim é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel demais não é bom. Assim, a busca da própria glória não é glória. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então nós temos aí esse trabalho onde vai facilitar a sua meditação, a sua reflexão diária. Amém? No nome de Jesus. Hoje, como pela manhã, estivemos meditando em apenas um versículo. É o que me chamou mais a atenção. O versículo 11. O versículo 11 do capítulo 25. O livro de Provérbios é um livro que fala sobre sabedoria. Saber fazer as coisas. Não fazer por fazer, ou não fazer porque fazem. Fazer sabendo o que está fazendo para agradar a Deus e desagradar o inimigo. Nosso propósito em vida é agradar a Deus em toda ou com toda a nossa maneira de viver e de andar. Mas nós temos algo muito valioso chamada língua, chamada voz. Nós vamos meditar sobre esse pequeno membro tão poderoso no corpo, irmãos. Esse membro pode salvar e condenar uma pessoa. Este membro é uma arma que pode matar, destruir uma pessoa. A Bíblia diz que muitos homicidas não têm uma arma de fogo nas mãos, mas uma palavra pode matar uma pessoa, pode destruir uma pessoa. Vocês lembram daquela jovem que tirou a sua própria vida porque alguém falou algo que ela não fez? E ela se deprimiu tanto que ela tomou essa atitude, tirando a sua própria vida. Uma rede aí, inclusive, não fizeram nada. Aconteceu o que aconteceu e nada fizeram, mas uma vida foi embora. Uma vida foi ceifada por causa de palavras. Hoje nós temos redes sociais. Hoje nós temos redes de comunicação. E quantas pessoas são levadas ou se deixam levar pelas mensagens as quais são compartilhadas nos meios de comunicação. Quantos vídeos, quantos áudios têm levado pessoas a se desesperar, a dar cabo da sua vida, destruir a sua vida, uma família, um lar, um casamento, um trabalho, um compromisso, uma responsabilidade. Então a Bíblia diz que a língua é poderosa para salvar como para condenar. A Bíblia ainda diz: seja tardio no falar e pronto a ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Mas é mais fácil usarmos a boca do que os ouvidos. Ouvir significa ter paciência. Ser paciente, tolerante, longânimo. Não é fácil ouvir. A gente sente isso na pele como ministro da palavra de Deus.
Não é só eu, mas aqueles que ministram a palavra de Deus sentem na pele a dificuldade do povo ouvir a palavra de Deus. Principalmente, podem ouvir tantas coisas, mas na hora de ouvir a palavra de Deus é uma dificuldade terrível. Porque, volto a repetir, segundo a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, é uma dificuldade muito grande. Mas a Bíblia diz, esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Nas cartas do Apocalipse, sempre quando era terminada, deixou-se uma mensagem. A mensagem foi: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas, ao povo, às gentes, ao homem, à mulher, ao ser humano. Infelizmente, muitas pessoas não param para ouvir Deus falar, mas Deus para as pessoas para falar com elas. Eu não sei de que maneira. Eu não parava para ouvir Deus falar comigo, mas Deus permitiu algo na minha vida a ponto de eu parar para ouvir a palavra, Caori. Isso aconteceu quando eu quebrei o tendão de Aquiles. Quando foi me tirada a liberdade de andar, de se locomover, eu fiquei praticamente 6 meses travado, precisando de alguém para me ajudar a ir no banheiro, a ir para o hospital. A minha esposa me levava no tapete até o banheiro. Porque depois da cirurgia, é desse tamanho a cirurgia que eu tenho na perna. Desse tamanho. E eu tive que colocar gesso. O gesso pegava aqui na virilha e ia até o tornozelo. Você imagine andar com gesso ou tentar. Era muito difícil. E foram meses vivendo dessa forma. Então, eu não parei para ouvir Deus, mas Deus permitiu algo que eu parasse para ouvir. E foi através dessa parada que a fé começou a brotar do meu coração. A fé começou a ser semeada e começou a brotar e cresceu. E está dando fruto até hoje para a glória de Deus. Ainda hoje pela manhã eu orava ao Senhor e dizia: Pai, dou-te graças por este meio de comunicação. Porque foi através deste meio de comunicação que o Senhor falou comigo. Chegando no meu trabalho, eu botei a mão nos umbrais das portas, estava lá na rádio alguém transmitindo a palavra. E quando eu cheguei, eu fui impactado com a palavra a qual estava sendo transmitida. Entrou uma flecha no meu coração. E automaticamente eu perguntei: Preta, hoje tem culto na igreja? Hoje tem culto na igreja? Ela falou: eu não sei, a gente pode ver se tem. Eu falei: então vamos para a igreja hoje à noite. E nós se preparamos e fomos para a igreja. E não tinha culto. Não era dia de culto. Vimos o horário, o dia e voltamos. E desde então estamos nessa caminhada. Então a Bíblia é clara quando diz: esteja pronto, preparado. E ouvir principalmente as exortações não é fácil. Mas segundo a Bíblia, a exortação de Deus é para te levantar, é para te erguer, é para te motivar, é para te dar entusiasmo, é para trazer alegria, conforto, ânimo, coragem, ousadia, intrepidez. Deus deseja o melhor para a tua vida, mas para isso é necessário parar para ouvir e falar menos. Mas quando falar com sabedoria, falar tendo como base a Bíblia, a palavra de Deus, e não falar como muitos têm falado.
Muitos falam, mas não vivem aquilo que fala. Muitos falam, mas não vivem, não praticam aquilo que fala. Então, o livro de Provérbios 25:11 diz o que, igreja? Bota na tela. Isso, olha lá, já está na tela. Diz o quê? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata. Você pode imaginar uma maçã de ouro? É feia ou é bonita? É atrativa ou não? Chama a atenção ou não? É bonita, é linda e chama a atenção, atrai. Uma palavra bem colocada vai chamar a atenção, vai atrair. As pessoas irão se mover através de uma palavra bendita, bem colocada. Uma palavra que tem a base, a Bíblia Sagrada, segundo a Bíblia Sagrada. Irmãos, não existe argumento quando colocamos a palavra de Deus em prática. Fizemos uma visita na casa de um casal, eu contei isso acho que foi domingo retrasado, parente da irmã Jô. Lembra daquele senhor que está na cama, levou um tombo, caiu, quebrou o fêmur, quer dizer, quebrou a bacia, e depois quebrou o fêmur, e está lá na cama. E nós fomos até lá, e de repente Deus começou a nos dar palavra. Irmãos, não há como escapar, não há como esconder. A pessoa tem que se dobrar, a pessoa tem que se curvar, a pessoa tem que se submeter. E foi o que aconteceu naquela tarde. Aquele homem não teve saída, se não se render, se não aceitar a Jesus, se não confessar a Jesus, como também a sua esposa, afastada. Uma vez aceitando Jesus, não permaneceu firme, mas naquela oportunidade fizemos o convite e ela se reconciliou. De repente chegou família. Ai, foi uma bênção, aleluia. Eu saí de lá muito edificado. Eu saí de lá fortalecido. Saí de lá alegre e contente, porque Deus falou. E quando Deus fala, todos precisam ouvir. Quando Deus fala, todo mundo tem que se calar. É reverência, respeito, é submissão, é acatar, é colocar em prática. A Bíblia diz no Salmo 1: os que meditam na lei do Senhor é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Suas folhas não caem, seu fruto é na estação própria. Tudo o que fizer, prosperará. Terá crescimento, vai crescer, vai chegar a atingir a estatura de um varão, de uma varoa, como diz o livro de 1 Timóteo, não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E a Bíblia procura, esforça-te, com maçãs de ouro em salvas e prata, assim é a palavra dita a seu tempo. No livro de Provérbios, me fugiu agora o capítulo, acho que é 16, se eu não me engano. É 15. Provérbios 15, versículo 1. O que diz aí, igreja? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor. O furor não vai se instalar. Não se instalará. O furor vai se desviar porque não vai achar lugar. Não vai ter espaço.
A palavra branda vai desviar o furor, irmão, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Na ira do homem, a justiça de Deus não será feita. Então a palavra branda, irmãos, branda significa calma, tranquila, serena, consciente. Não fala o que vem na boca, não fala o que vem na telha, não fala no impulso do seu emocional, do seu psíquico, não fala o que vem e não é analisada, posso, não posso, devo, não devo, blá! Vomita, o ambiente azeda, estraga. Você sabe o ambiente como fica depois que alguém... Fica bom? Fica horrível. Eu já peguei ônibus, eu sei a dificuldade que é pegar um ônibus onde existem essas coisas, infelizmente. Então a palavra branda desvia o furor, não vai achar espaço, não vai ter lugar. A Bíblia diz, dai lugar à ira, mas a vingança só a mim pertence, diz o Senhor. Por dentro está um vulcão querendo entrar em erupção, mas não vai entrar em nome de Jesus. Amém. Dentro de mim o negócio está fervendo, dentro de mim o negócio está borbulhando, mas eu não vou deixar sair. Eu vou conter. Eu vou reprimir. Sabe como, irmãos? Falando com Deus. Falando com o Espírito Santo, pensando na palavra, refletindo na palavra, o que vai causar, quais serão as consequências, o que vai promover, é paz? De maneira alguma, é guerra, é conflito, é desavença, é divisão, é contenda, é discórdia, é intriga, é mágoa, ressentimento, é ferida que se abre. E depois como sanar? Como resolver? Irmãos, palavras é como uma flecha que você solta e não tem como pegar de volta. Palavras é como uma flecha na mão do arqueiro. Ele lança e não tem como pegar de volta. Por isso que eu preciso ter discernimento, à luz da palavra de Deus. Quem me dá discernimento, irmãos, é a palavra de Deus. É ela que coloca na minha vida limites, parâmetros. É ela, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É ela que vai me dizer, pode ou não pode, deve ou não deve, faz ou deixa de fazer, toma ou rejeita. A Bíblia diz que os que são nascidos de novo, disse Jesus, é como o vento. João capítulo 3. Quem é que guia o vento? Quem é que conduz o vento? Deus. E nós não podemos nos conduzir, mas sim deixar ser conduzido por Ele. Tiago, olha lá, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. O que diz aí, igreja? Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Digo-vos que
disse Jesus. Jesus está falando sobre árvores e seus frutos. Jesus disse: digo-vos que de toda palavra ociosa ou fútil que os homens disserem, hão de dar conta. Quando? Quando? No dia do juízo. No dia do juízo. Porque por tuas palavras, não é por suas, é pelas minhas. É pelas minhas palavras, não é pelas suas. É pelas minhas palavras. Serei justificado. Ou pelas minhas palavras, serei condenado. Olha o poder da palavra. Olha o poder que há na tua língua, na minha língua, na nossa língua. Livro de Provérbios, livro da sabedoria, livro de conselhos, admoestações. Provérbios é um livro para ensinar como fazer ou deixar de fazer, com quem fazer, quando fazer, de que forma fazer. Livro de Provérbios é um livro da sabedoria. Tiago, capítulo 3. São vários versículos. Nós vamos correr um pouquinho. Não vai dar tempo. Domingo que vem é Santa Ceia. 10 horas da manhã. Nosso encontro com Deus. Para comermos do pão e bebermos do cálice do Senhor. Em memória dele. Domingo que vem, se Deus quiser, mais uma ceia. E não sabemos se vamos ter outra. Mas essa será a próxima, se Deus quiser. Se prepare. Não ande de qualquer jeito. Não viva de qualquer jeito. Não faça as coisas de qualquer jeito. É preciso ter temor e tremor à luz da palavra de Deus. Então, capítulo 3 diz sobre o tropeço na palavra. Tropeço na palavra. Vamos ler responsivamente para ficar mais ligeiro. A igreja começa, depois o pastor lê o seguinte, e a igreja o seguinte, assim por diante, tá bom? Vamos compartilhar a leitura? Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que recebereis um juízo mais severo. Olha bem, o que faz o mestre? Ele ensina. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Irmãos, eu não estou aqui porque quis, eu não estou aqui porque quero. Foi Deus que me escolheu e me nomeou para ministrar a palavra de Deus. Aleluia. É um peso, é uma carga, mas é maravilhosa a oportunidade. Aleluia, Jesus. É tremenda a oportunidade. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Para quem era gago, para quem tinha dificuldade de falar, Deus faz isso. Glória a Deus. Deus faz isso, aleluia. Deus confunde os sábios e entendidos e exalta os humildes. Como tive dificuldade de se comunicar, de falar com as pessoas. Quantas coisas eu deixei de falar porque tinha vergonha de falar. Porque eu era gago, pesado de língua. Mas Jesus tirou isso da minha vida. Glória a Deus. E como eu digo, Deus me deu um rolo que desenrola. Né, sorriso? Deus me deu um rolo
E esse rolo desenrola. Se deixar, vai longe. Então diz aqui que maior juízo tem aqueles a quem Deus confiou a missão de ensinar. Porque todos, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Tem gente que tem um dialeto poderoso, tem gente que fala muito bem, tem gente que tem um português todo centrado, todo bonitinho, mas não pisa no seu calo. Não mexe com ele, porque ele desce do salto e se revela. Quantos são assim? Tem uma boa dicção, fala muito bonito, mas não tem poder sobre o seu corpo, não tem limite, extrapola, peca, transgride, desobedece com o seu corpo. Versículo 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o nosso corpo. Quem é que coloca cabresto, irmãos? Quem é dono? O animal não é dono de si mesmo. Mas o animal tem dono. E para ter limite, para controlar o animal, o dono coloca um cabresto. Quem já andou de cavalo aqui? Para você ter as rédeas, você que tem que colocar o quê? O cabresto. É o cabresto que te faz você dominar o cavalo, o animal. Para a direita, para a esquerda. Vamos! Não é assim? Salmo 32 diz: não sejais como o cavalo que precisa de cabresto para ser dirigido, conduzido. Irmãos, o cabresto é bom, é gostoso. Na boca do cavalo ou do animal é muito ruim, é muito incômodo, irmãos. Chega até a machucar dependendo da pessoa. E o cavalo só obedece porque machuca, incomoda. Infelizmente, muitas pessoas precisam de um problema, de uma dificuldade para se deixar dominar, para se deixar conduzir, para se deixar dirigir, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da minha, da sua, das nossas vidas, não sendo preciso uma dor, um sofrimento, para se deixar ser conduzido. Não, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, me dirige, me conduza, papai, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá discernimento, papai, não deixa-me extrapolar, colocar as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, agir segundo o meu ímpeto. Eu não quero uma dor, um sofrimento para que Deus venha me dirigir. Não! Sejamos nós maleáveis. Sejamos nós flexíveis. E não duros. E não duros, irmãos. Versículo 4. Vede também os navios, que embora tão grande, e levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Olha o tamanho do navio e o que o controla. É um pequeno instrumento que controla
todo aquele navio, aquele barcão, aquele monumento. Vocês lembram do Titanic? Baita de um navio. E era conduzido por um pequeno leme. E alguém subestimou. E falhou. E causou um desastre. Onde muitas pessoas morreram. Infelizmente, eu posso causar dores, sofrimentos e até danos se eu não deixar Jesus me conduzir. Lembra de Jonas? O Senhor disse para Jonas: Jonas, vá para Nínive. Ele foi para onde? Tarsis. E o que ele causou dirigindo a sua própria vida? Perdas. Porque naquele navio onde ele estava, as pessoas tiveram que jogar fora. E quase morreram naufragados. Até que ele admitiu: tudo isso é por minha causa. Me lança no mar. Me lançaram. E o mar acalmou. Mas antes tiveram danos, consequências. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua. Que a sua vida não venha causar danos, não venha causar prejuízos, não venha causar perdas. Mas bênção, vitória, êxito, prosperidade, salvação, libertação, transformação de vida. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Os irmãos estão vendo aí o que está acontecendo no interior de São Paulo, São José do Rio Preto e cidades adjacências? Fogo, queimadas. Tudo porque alguém começou. Alguém começou o fogo. E esse fogo alastrou de uma maneira terrível, causando danos, prejuízos incalculáveis. Pessoas já morreram queimadas. Fique esperto, porque as coisas tendem a piorar. A alimentação, nos legumes, nos cereais, como também no próprio combustível. Porque muita lavoura de cana-de-açúcar foi queimada, destruída. Empresas que trabalham com cana-de-açúcar, produzindo álcool, também teve perdas. Se prepare. Tudo porque alguém colocou fogo onde não devia, ou colocou fogo sem analisar as consequências. E olha o prejuízo que está causando para o Estado e municípios adjacentes. Olha, irmãos, a minha, a sua, a nossa responsabilidade. Somos e devemos ser responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Não adianta colocar o dedo e apontar para alguém. Nós temos que encarar o erro e assumir e pedir a Deus misericórdia. Versículo 6. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual o mundo da iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno, irmãos. Jesus disse que a boca revela a situação do meu coração. A boca revela como está o meu coração. Eu vou revelar a você através do que eu disser, dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo da circunstância. Vou revelar, estou cheio da palavra de Deus ou cheio do meu eu, cheio da minha carne,
cheio dos meus conceitos, cheio do meu entendimento, cheio da minha sabedoria. A língua é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo. Jesus disse que o que entra não contamina, mas o que sai, isso contamina o corpo. A mulher, o homem, e inflama o curso da natureza. Irmão, você já viu isso? Em um certo ambiente, quando alguma coisa não está legal, não está bem, alguém começa a falar. Isso não está certo, não está correto. Aí todo mundo vai atrás. Basta alguém se levantar e começar a falar. Não está certo, está errado, está demorando. Não, é isso mesmo, está demorando. Não está legal, tem que ajustar, arrumar. Olha o que diz a palavra. Inflama o curso da natureza. A Bíblia diz no livro de Mateus que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os que promovem a paz, os que querem a paz, os que desejam a paz. Não é fazendo guerra, mas desejando a justiça que vem de Deus. Versículo 7. Pois toda a espécie, tanto de feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Deus deu poder para o homem sobre toda a natureza. Mas o homem não se domina a si mesmo, se não for pelo Espírito Santo e pelo poder da palavra. Aleluia. O homem ele domina muito e muita coisa. Mas ele não se domina, senão pela palavra e pelo Espírito Santo. Se buscar, se desejar, se empenhar. Não adianta, pode fazer o curso que for. Se não tiver a palavra impregnada no coração, na mente, e se o Espírito Santo não ajudar, não adianta. É em vão. Versículo 8. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável. Está cheia de peçonha mortal. Deus da glória. Não sei se você sabe, mas no crematório, as duas coisas mais difíceis de se queimar é a língua e o coração, sabia? A dificuldade de se queimar é a língua e o coração. E são duas coisas que a Bíblia chama-nos a atenção. Ainda está no livro de Provérbios, né? Uma coisa que se deve guardar, guarda, porque dele procede as saídas da vida. Versículo 9. Você? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Dois tipos de fonte. Fonte doce e fonte salgada. Está certo isso? Não está correto. De uma mesma árvore não pode germinar dois tipos de fruto. Não tem como, isso é impossível. Inclusive a Bíblia diz que o teu falar, que o meu falar, que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Salmos 15 fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus, é aquele que fala verazmente segundo o seu, ainda que jure com dano seu, não muda. É muito forte. É muito forte. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Que possamos abençoar, seja lá quem for. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 10.
Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Versículo 11. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Versículo 12. Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. 14. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. 16. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. 17, juntos, igreja. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aleluia! Feche os teus olhos. Pai,